Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a noite chega, e a senhorita Chuchu, com os olhos fechados, murmura. Naquela época, eu sabia que ele estava longe de estar morto por dentro. Ele só estava se segurando, e, cabisbaixa, lamenta. Foi por isso que parti, para que ele nunca mais passasse por tal desespero, depois do que aconteceu com Ninger. Saber que ele está seguro já me deixa satisfeita. E sorri comentando. Estou muito feliz em saber que ele ainda se importa comigo. E a garota, chorosa, reflete. Um cultivador demoníaco de coração frio como Juofan teve que passar por tanta dor e agonia, e pensar que ambos se reencontraram agora. Ela olha para a garota que vira o rosto, e o Tianshang sorri observando. Entendo, então é por isso que a mestra Shu não se agarra a ele. Você tem total confiança nele, mas devido à situação, ele sempre terá esse conflito interno, e questiona, o que é mais importante? O caminho demoníaco ou seguir seu coração? Esse será seu último desafio, e cruzando os braços, fecha os olhos declarando, apenas espero que ele o supere logo, e fique mais forte com sua escolha. Assim, poderei alcançar meu objetivo de segui-lo para sempre. E as garotas concluem, então, esse é o tal do bromance, broderagem com romance. E a cena muda para o lado de fora, mostrando ele observando a casa. E o Dan Qinshen chega rindo e gracejando. Garoto, você não consegue esquecê-la, não é mesmo? E ele pergunta, Sênior, como ainda está aqui? E o Sênior toma a sua bebida, afirmando, eu já disse, não há lugar nessa terra por onde eu não possa vagar. Posso ir onde eu quiser. E indaga, que foi? Tem algum problema com pessoas que aparecem por trás? E ele responde, bom, fique à vontade. E o Sênior pondera, por que o amor existe? Para ensinar às pessoas o significado da vida? E olhando para o prota, aconselha, garoto, se você a deseja, vá tê-la. Por que essa hesitação? E ele, olhando para o Sênior, replica, Sênior, por favor, não brinque comigo. Você sabe muito bem, esse não é o meu caminho. E o Sênior sorri observando, ah, isso é verdade, isso só mostra que você é inconstante. Você tinha 2 garotas, agora entrou uma terceira em jogo. Você não as merece. E ele semicerra os olhos advertindo, Sênior, não brinque, sabe muito bem o que quero dizer. E fechando-os, explica, eu trilho o caminho demoníaco, uma estrada inóspita, cheia de crueldades, sem nenhuma emoção. Como poderia me deixar ser afetado pelo amor? E olhando para o céu acrescenta, se eu o fizer, não serei o único a sair machucado. Então, por que se incomodar? E virando o rosto conclui, o passado é uma prova viva disso. E o Sênior sorri questionando, então, o que você faz aqui? Já que você está morto por dentro, termine de matar suas emoções. Ficar aqui parado, olhando para a janela de uma garota, não vai lhe fazer bem. E ele sorri explicando, o Sênior tem razão, mas depois de tudo o que aconteceu, não consigo deixá-la ir. Nunca fiquei devendo um favor a ninguém, só tive outros me devendo. No momento em que fico devendo a alguém, torna-se muito difícil pagar. E o Sênior ri comentando, uma história, eu adoro uma história. E se senta convidando, sente-se, me conte tudo. Talvez eu possa ajudá-lo a resolver seus problemas. E o prota concorda, ah, está bem. O tempo passa, uma parte da história é dita e ele relata. Salvar Ninger era problema meu. Ela não tinha nada a ver com aquilo. Mas no fim, ela foi forçada a ir para a seita do céu místico para que eu pudesse salvar Ninger. Eu nem sei que tipo de condição ela teve que aceitar. Só não sei quando serei capaz de pagar esse favor. Se eu não puder, então nunca ficarei em paz enquanto eu viver. E o Sênior olha para ele e sorri comentando, de fato, é uma garota estranha. Para salvar sua amiga, ela vendeu a si mesma. Agora entendo por que você tomou o ataque de Lu Xie como se ele o tivesse atacado. E afirma, esse é um grande débito. O único jeito de vê-lo pago é dando seu coração e alma para ela. E o prota se irrita retrucando, ancião, por favor, não fale besteiras. E o ancião fecha os olhos concedendo, tá bem, um caminho mortífero e cruel e todo o resto. E olha para o prota explicando, garoto, posso não ser um cultivador demoníaco e nem entender seu caminho, mas todos os caminhos levam ao verdadeiro Dao. Isso, pelo menos eu sei. Mesmo o caminho cruel e sem emoções, é preciso que você primeiro sinta para então eliminar suas emoções.
e ele arregala os olhos questionando: como mais você pode remover algo que não estava lá para começo de conversa? E o sênior prossegue: assim como nós, cultivadores justos que buscam pela justiça, como existiria o justo se não fosse pelo mal? Como se conhece a justiça sem entender o caminho dos ímpios? Aqui vai um exemplo. A tal da seita da justiça universal, eles adoram falar sobre justiça, mas quantos você acha que tem sequer ciência do que isso significa? E critica: justiça é apenas lutar contra os cultivadores demoníacos? Isso não chega a tocar nem na superfície. E afirma: garoto. O prota olha para ele e ele o encara questionando: você tem muitas garotas ao seu redor. Ainda assim, aquela jovem é a única especial. Pensei que você sentia algo sério por ela, mas depois de ouvir sua história, começo a pensar outra coisa. Você sente culpa ou realmente a ama? E o prota admite: eu não tenho certeza. E o sênior sorri comentando: vejo que você ainda é verde. O prota se irrita e o sênior sorri propondo: então lhe mostrarei o caminho. Agora feche seus olhos e pense no momento mais pacífico, acolhedor e feliz que você já teve. Ele fecha os olhos, lembrando da Ninger, e recordando: tenho 2 desses momentos. Um deles é na Cordilheira das Bestas com Ning e Xie Tianyang. E o sênior corrige: não existe essa coisa de 3 pessoas no amor. Esse seria o momento em que sua amizade mais profunda floresceu. Não falo disso. E o prota sorri lembrando: o outro foi numa casa caindo aos pedaços. E o sênior pergunta: quantas pessoas? E ele responde: 2. E o sênior pergunta: homem e mulher? E ele responde: uma mulher, lógico. E o sênior pergunta: e quem era ela? O prota lembra dos momentos com Chuchu e arregala os olhos. A cena corta para o dia clareando. O prota, deitadão, abre os olhos refletindo: como posso remover o amor quando nem o conheço? Seria isso um truque dos céus ou algum tipo de teste para mim? Talvez Yuan Xuanji tivesse razão. Esta é a minha chance de recomeçar meu caminho demoníaco. Só que este caminho é tão estranho que nem sei como proceder. E se sentando, pondera: a cultivação demoníaca enfatiza um coração morto. Assim que as emoções surgem, não passam de amarras. Mas como eu poderia removê-las se nunca as experimentei? Isso é uma bagunça. E questiona-se: se eu tomar essas emoções para treinar meu caminho demoníaco, elas continuariam puras? Poderei então chamar isso de amor? Não seria nada mais do que meios para um fim? E tocando o rosto, reflete: mas se eu consumir as emoções, como poderei dissipá-las? Se isso fosse tão fácil, então por que se chamaria amor? Se eu enxergar isso como um desafio, então nenhum caminho é o correto. E alguém brada: merda, apareceu mais um monstro. Agora não sei mais se passaremos do estágio das 3 seitas medianas. E abre a porta gritando: ei, o sol já está se pondo e você ainda está enfiado aí dentro? Você vai ter todo o sono que quiser quando estiver morto. Agora levanta a bunda daí, que temos coisas mais importantes com as quais nos preocupar. E o prota responde: qual a pressa? Não desafiaremos as 3 seitas medianas amanhã? Pode relaxar. E o demônio Yang indaga: moleque preguiçoso, você não foi ver a luta das 3 seitas medianas? Por acaso sabe qual foi o resultado? E o prota vira o rosto resmungando: tô nem aí. E o demônio Yang, cabisbaixo, explica: você não sabe, é por isso que está relaxado. Você não estaria assim se tivesse observado a luta das seitas medianas. Estaria bem mais ansioso do que eu. E, abrindo os braços, enfatiza: a seita do Deus da Espada é um ninho de aberrações. Todos os seus 10 discípulos estão no reino imaterial. E acrescenta: incluindo aquele velho amigo seu, ele avançou recentemente. E o prota, com os braços cruzados, esboça um sorriso comentando: verdade, não prestei muita atenção nele naquela hora. Mas agora que você mencionou, a aura dele parecia mesmo a de alguém no reino imaterial. Ele sempre foi um maníaco por cultivo. O fato de ele ter alcançado o reino imaterial tão rápido vai além das minhas expectativas. Bem, parabéns para ele. E o demônio Yang, completamente louco, protesta: parabéns, uma ova. Eles agora são nossas maiores ameaças. E fechando os olhos, lamenta: cara, você é nosso líder. Não poderia mostrar um mínimo de interesse? A formação da seita do Deus da Espada está tão forte quanto a de uma seita superior. Sabe como eles se saíram em suas lutas? Eles venceram todas, individuais e em equipe.
A seita alma do demônio e a seita dos adeptos celestiais não venceram nenhuma vez, e o prota, boquiaberto, pergunta: "E isso é para ser incrível?" E o demônio Yang fecha os olhos, afirmando: "Sim, é para ser incrível." E detalha: a seita do Deus da Espada sempre foi a maior das 3 seitas medianas, mas as outras 2 não estavam tão atrás. E ainda tem o chamado Espada Gentil. Ele demonstrou tamanho poder, mas tenho certeza de que não deu o melhor de si. Toda a sua seita veio preparada, e no final, eles nos olharam com um olhar de provocação, e abrindo os braços, expressa: "Eles claramente não nos temem mais, particularmente você. Eles devem ter algo para enfrentá-lo, e isso é o que me preocupa." E o prota estende o braço sugerindo: "Ah, então devemos ter mais cuidado." E fechando os olhos revela: "Terei que usar minha estratégia à prova de falhas para que nossa derrota seja impossível." E o demônio Yang, felizão, anima-se: "Você tem uma estratégia assim? Vamos, me diga." E o prota se vira concluindo: "Não lutaremos, não podemos perder se não lutarmos. Assim teremos que nos contentar sendo uma seita mediana." E o demônio Yang se espanta e explode: "Zhu Fan, essa é sua estratégia? Que merda! Quem foi que estava espalhando por aí que enfrentaria as seitas superiores? Foi você quem proclamou isso, mas agora que a seita do Deus da Espada bloqueia seu caminho, você se encolhe?" O prota boceja e olha para trás refletindo: "Tenho problemas maiores para resolver. Não tenho tempo para isso. Quanto aos interesses da seita, bem, vocês lidem com isso." E o demônio Yang, irritado, critica: "Zhuo Fan, você é muito teimoso. Só faz o que lhe dá na telha." E a porta se abre. É o Fortão que chega informando: "Governante Zhu, venerável, visitantes da seita dos adeptos celestiais vieram vê-lo." E o demônio Yang, irritado, se vira resmungando: "Estamos aqui há dias e não nos vimos, porque eles resolveram aparecer agora." E sai advertindo: "Garoto, isso ainda não acabou. Conversaremos quando eu voltar." E o prota chama: "Ei, Kuilang, volte aqui. Quero te perguntar uma coisa." E o Fortão pergunta: "Governante Zhuo, precisa de alguma coisa?" E o prota olha para ele perguntando: "Kuilang, você e sua amada devem ter um amor profundo um pelo outro, certo? Por que mais você abriria mão daquela luta sabendo que isso poderia te matar?" E o Kuilang vira o rosto comentando: "Bem, sempre há o que dizer sobre o amor." E o prota estende a mão atalhando: "Hã? Tá bem, calma aí, não estou te pedindo para recitar um poema." E questiona: "Só queria perguntar. Você sabe que cultivadores demoníacos não sentem emoções, então por que você fez isso?" O Fortão arregala os olhos e explica: "Governante Zhuo, eu sei que a seita tem uma regra sobre não fraternizar, mas o amor é como uma correnteza, levando tudo em seu caminho." E virando o rosto declara: "Eu já passei por isso e sei melhor do que a maioria como é o sentimento, ambos os seus lados, doce e amargo, com tudo o que há entre eles. Tudo o que posso dizer é que não me arrependo, mesmo quando fui rebaixado a tarefas serves." E ele fecha os olhos corrigindo: "Hã? Você me entendeu mal. Não é sobre as regras da seita. Estou falando sobre o caminho demoníaco." E, encarando-o, insiste: "Agora que você conhece o amor, deve ser difícil progredir. Então por que você melhorou sem hesitar?" E o Kuilang toca a cabeça admitindo: "Ah, governante Zhuo, posso ser um discípulo do caminho demoníaco, mas nunca parei para pensar sobre isso. Apenas segui o que os outros fizeram e não quebrei as regras da seita. E é isso. Quando me aproximei dela, não estava pensando em nada, apenas temia que poderíamos ser expostos e sofrer por causa disso." O prota fica incrédulo e vira o rosto lamentando: "O que me veio na cabeça perguntar sobre isso a ele? Ele não sabe a diferença entre uma galinha e uma ema. Tudo o que ele faz é seguir o rebanho." E dispensa: "Certo, você pode ir agora. Preciso de paz e silêncio." O Fortão olha para trás e comenta: "Ah, governante Zhu, não sei se cabe a mim dizer isso, mas minha compreensão do caminho demoníaco é muito mais superficial em comparação com a sua e com a do ancião Yuan. Mas há algo que sei com toda a certeza. Escolhi o caminho demoníaco em vez do justo devido às suas muitas restrições." E aconselha: "Apesar de eu não saber o que se passa em sua mente, sinto que você se sente restringido por si mesmo. Por que você faz isso? Como alguém que trilha este caminho, lhe digo, quando o assunto é emoções ou amor, eu não hesito.
E o prota se espanta, percebendo. Faz sentido. A liberdade para agir é a base do caminho demoníaco, mas agindo assim, me restrinjo ao trilhar este caminho. Que contradição! O Quillan parte e o prota reflete, sinto inveja dele. Ele toma uma decisão sem tanta preocupação. O problema anterior ainda não foi resolvido, e ainda assim, uma nova preocupação surge em meu coração. E o demônio Yang adentra, chutando a porta e vociferando. Renkong, aquele filho da puta! Como ousa me olhar daquele jeito, como se eu não fosse nada? Que porcaria! E o prota, espantado, se vira enquanto o demônio Yang diz. Ei, a seita dos adeptos celestiais está te procurando, vai encontrá-los. E o prota pergunta, por quê? Eles querem me ver? E o demônio Yang retruca, afinal, eu não sou um grande venerável? Minha presença já não é o suficiente? E o demônio Yang, irritado, afirma, claro que sou, mas aqueles filhos da puta têm merda nos olhos. E instrui, mas eles querem vê-lo especificamente, então você deve ir. Afinal, a seita deles é a líder das 3 seitas guardiãs de Tianyu. Precisamos lhes demonstrar respeito. E o prota encara e se aproxima e ouve alguém comentar. Este lugar certamente é pequeno. É um cara com um leque na mão debochando. Mas o que esperar de uma seita inferior? Ele ri. Todos ali o encaram e o prota chega questionando. A seita dos adeptos celestiais veio à procura de problemas? Que tom mais arrogante. E o demônio Yang responde. Não tenho certeza, porém, não houve nenhum problema entre nossas seitas. Vá até lá e você descobrirá. E o cara mais à frente interpela. Então você é o azarão das seitas inferiores, Juofan? Fiquei sabendo que sua seita lutou contra a seita do céu místico. E provoca. Mas por que você não participou? Não sei bem o quão forte você é, mas já vi que sabe como ser presunçoso. E o prota cogita. Você diz isso, mas ainda assim vem até mim com essa atitude. Tá querendo levar uma surra? E sorri indagando. Então, por que vieram aqui? E por que me procuram especificamente? E o cara sorri explicando. Ouvimos que você esteve correndo solto por aí, causando problemas entre as seitas estabelecidas. Os veneráveis devem ter exagerado nas palavras, então viemos constatar a verdade com nossos próprios olhos. E o prota pensa, tenho certeza de que você está aqui procurando briga. E o cara fecha o leque, rindo e assegurando. Não fique nervoso, vim com boas intenções. Presumo que tenha visto a disputa das 3 seitas medianas hoje. E encara, advertindo. Você já deve saber o que fazer. Só vim aqui porque achei que você poderia estar acomodado e vim apenas para refrescar sua memória sobre a situação. E o prota sorri inquirindo. Bem, qual foi o resultado da batalha de hoje? Por favor, me diga. E o cara se espanta e, irritado, protesta. Você está zombando de nós quando a resposta é óbvia? Nós podemos ter tido resultados ruins dessa vez, na reunião do Dragão Duplo, terminando em último na fase das 3 seitas medianas. Mas ainda assim, não há comparação com uma seita inferior, pequena e insignificante como a sua. E o prota zomba. Ah, então você está desesperado. Receia que chutem ainda mais o cachorro morto e... Então veio aqui implorar por misericórdia, não é mesmo? E ri caçoando. Bom garoto, vamos, balance a cauda para o seu mestre. E encara-o repreendendo. Mas vejo que você não sabe bem que atitude tomar quando implora. Ninguém lhe dará atenção se continuar latindo e rosnando. E o cara se irrita, bradando. Como ousa? O ancião aparece, indo em direção ao prota. O demônio Yang se intromete, lançando um soco. O ancião recua, e o prota fecha os olhos, murmurando. Cuide da sua própria vida. E o demônio Yang ri, intercedendo. Ancião. Qi Juofan não presenciou a luta de hoje. Ele não sabe da situação da sua seita. Ele não estava tentando ofender sua grande seita com sua ignorância. Por favor, perdoe-o. E o ancião contesta. Ignorância? Então o que ele quis dizer com aquelas palavras? Cachorros, mestres. O demônio Yang gagueja, e o prota intervém. Então por que vocês vieram aqui? E o cara adverte. Viemos avisá-lo para que saiba seu lugar e não participe do estágio de desafio. Fiquem no lugar de vocês e observem, a menos que queiram acabar humilhados. E o prota sombriamente sorri, argumentando. Isso não confirma o que eu disse? Por que vocês se incomodariam em vir aqui para falar bobagens se não têm medo de nós? E encara demonicamente afirmando. Isso apenas reforça o que eu disse. Vocês estão com medo. Pare de bancar o durão. Não acredito nem um pouco nisso. E o cara se irrita e ruge.
Você está cortejando a morte. Os dois partem para cima dele, lançando um ataque do elemento da terra nos discípulos da seita, jogando-os para trás. E o prota observa. Um ataque combinado, e o cara se vira, com desdém e ameaçando. Que isso sirva de aviso, se ousarem nos encontrar na arena. E sombriamente sentencia. Não me importarei que sejamos seitas do mesmo império, iremos acabar com vocês. Eles partem e o prota ironiza. E você estava querendo dar a face para eles? E o demônio Yang vocifera. Agora eles vão receber merda. Seremos uma seita mediana assim que acabarmos com eles. E acrescenta. Zuofan, lembre-se disto. Ele cerra os dentes de raiva, rosnando. Aquele garoto arrogante é Ren Kong. Ele é filho do líder da seita Heng. Não o mate, mas ensine-o uma lição inesquecível. E o prota sorri, concordando. Pode deixar. E a cena corta para a arena de duelos, onde o King Kill observa, comentando. Uau, olha quanta gente! Parece que todos querem ver quem perderá a posição de seita superior, uma mudança que não ocorre há milhares de anos. E sorri especulando, mas a seita que ascenderá não será a seita do demônio amaldiçoado, e sim a seita do deus da espada. Me pergunto quem deles cairá, e o Yanmo chega perguntando, qual o sentido dessa pergunta? E opina, a mais provável de cair é a seita da justiça universal, e o King Kill sorri confirmando, tenho certeza que ela também será a última dessa vez. E o Yanmo concorda, mas é claro, a posição de seita número 1 sempre foi disputada entre nossas seitas. Quanto à seita da justiça universal, não passa de um espectador, e o Yelin chega declarando, não me importo se eles acabarem em último, ou até mesmo nós. E sorri revelando, apenas espero poder lutar logo com aquele cara, é tudo o que desejo. Não é possível encontrar a paz a menos que se lute contra o seu rival predestinado. E o Yanmo desafia, ei, tô sentindo vontade de lutar com você. E o Yelin desdenha, você, e fecha os olhos, decretando, não é digno, se manda. E o Yanmo se irrita, seu! O King Kill ri ao ouvir isso, e a cena mostra o pessoal. Eles se enfileiraram e os líderes vão à frente com um dos líderes saudando. Zuofan, sua reputação o precede. E acrescenta, finalmente podemos presenciar suas habilidades. Me pergunto se fará jus à sua fama. E o prota o encara replicando, lute comigo e descobrirá. O líder arregala os olhos e sorri aceitando. Está bem, estarei no aguardo. E o outro cumprimenta apresentando-se. Prazer, Zuofan. Sou o jovem mestre da seita da alma do demônio. E o prota o encara inquirindo. Existe o segundo jovem mestre Han e o terceiro jovem mestre Han. Você é o grande jovem mestre Han? E o Han Yufeng sorri esclarecendo. Não, eu me chamo Han Yufeng. Por causa dos severos ensinamentos do nosso pai, ele só nos deu nomes após os 5 anos, dependendo da nossa força. E detalha, só o mais forte ganhou seu nome, enquanto o resto não recebeu nome algum. É por isso que eu sou o único. Os outros são apenas conhecidos como o segundo e o terceiro filho. E o prota sorri comentando, esse seu pai é bem cruel. Isso que eu chamo de líder da seita demoníaca. E Han Yufeng fecha os olhos admitindo, eu planejava lutar com você na reunião do dragão duplo, mas mudei de ideia. E justifica, é imprudente fazer algo que você sabe que não terá êxito. Então, apesar de certo arrependimento, se você quiser nos desafiar, a seita da alma do demônio terá de recusar seu convite. E o prota arregala os olhos, avaliando. O garoto sabe quando desistir, assim como um verdadeiro homem de ambição. E nota, e ele também é filho de um líder da seita. E o Ren Kong, irritado, esbraveja. Tolo! Caiu nas falácias dele. Acredita mesmo em tais rumores? E o prota, com os olhos fechados, decide. Então vamos começar. Ele abre os olhos e esboça um sorriso em direção aos exaltados. E o ancião anuncia. Pelas regras da reunião do dragão duplo, a seita do céu místico pode tomar a iniciativa de desafiar outra seita apenas nas partidas individuais, enquanto a seita do demônio amaldiçoado só pode desafiar outras seitas nas batalhas em equipe. E proclama, a seita do céu místico se recusa a emitir um desafio. A seita do demônio amaldiçoado está pronta para o desafio. E o prota estende a mão bradando, mas é claro, e grita, lutaremos,
Lutaremos! O pessoal festeja e o Renkong se espanta, ordenando: Kongsha, Konglin, tomem a frente, matem aquele arrogante para mim. E duas mãos surgem enquanto alguém proclama: que seja aberta a dimensão Sumeru. São os dois velhos de antes que abrem a dimensão, e o ancião chega à frente anunciando: a primeira batalha será entre a seita inferior, a seita do demônio amaldiçoado, contra uma das seitas medianas, a seita dos adeptos celestiais, em uma batalha de equipes. Os discípulos das duas seitas devem entrar. Eles são livres para lutar o quanto quiserem. O Prota lidera enquanto Renkong ri, zombando. Que dimensão enorme! O Prota olha para trás. É o Renkong que sorri, provocando. Aposto que essa será sua primeira vez vendo algo assim, já que você nunca participou de uma batalha em equipes. E adverte: mas não vá pensando que poderá se esconder nessa vasta dimensão. Já passamos por ela várias vezes. Nós a conhecemos muito melhor que você. E o Prota sorri replicando: você tirou as palavras da minha boca. Não que se esconder vá mudar algo, apenas vai tomar um pouco mais do meu tempo. E sorri acrescentando: pensando bem, não lembro quando foi a última vez que brinquei de gato e rato. Ele ri e o Renkong sorri retrucando: veremos quem será o gato e quem será o rato. Eles adentram o local e o Prota observa, analisando. A energia espiritual neste vale é espessa, 10 vezes maior do que na mansão do dragão duplo. É muito densa, não há como um simples arranjo de coleta espiritual ser capaz de fazer isso. E espantado supõe, parece haver cristais do mundo aqui, talvez. Uma aura azul aparece e um dos aliados do Prota identifica. São Kongsha e Konglin. Eles atacam gritando: Governador Zuo! Mas eles voltam lançando poderes e bradando: técnica da sombra ilusória da floresta e da montanha, preservando a floresta. E técnica da sombra ilusória da floresta e da montanha, preservando a montanha. O ataque surge em direção a eles que estendem a mão, incitando: vamos! Os ataques são rebatidos e o mesmo aliado se espanta. O quê? A barreira verde rebateu os ataques? Eles, então, são jogados para longe. E o pessoal no lado de fora observa, enquanto um dos líderes sorri analisando. Essa técnica combina a realidade com ilusões, alternando entre força e flexibilidade. É tão forte quanto um ataque implacável, esmagando tudo em seu caminho, e é tão flexível quanto uma torrente furiosa que os leva embora. Esses dois formam uma dupla, e tanto. Quando lutamos contra eles, também demoramos um bom tempo para derrotá-los. E olha para o lado, perguntando: Tianshang, quanto tempo acha que seu velho amigo levará? E o Tianshang responde: Zuo Fan é um monstro excepcionalmente talentoso, e sua força cresce em uma velocidade inimaginável. Não o vejo há anos, não consigo dizer quão forte ele se tornou. E o Han Yufeng chega prevendo 15 minutos no máximo. E o líder ri, solicitando: irmão, seria gentil o suficiente para compartilhar o que sabe? E o Han Yufeng comenta: bem, não é nada tão valioso de certa forma. E explica: lutamos contra Zuo Fan e os gêmeos Kong antes. Kongsha e Konglin usaram 90% de sua força quando nos enfrentaram, enquanto Zuo Fan usou menos de 1/3, talvez somente 1/5. Cada movimento dele era casual, mas inacreditavelmente intricado. Não consigo imaginar alguém entre os discípulos aqui que possa fazê-lo usar todo o seu poder. E o líder reage: então farei questão de prestar bastante atenção. A cena mostra os dois, sombriamente olhando para trás, enquanto o Prota esboça um sorriso percebendo: entendo. Então eles estão atrás de mim, é isso? Eles primeiro queriam se livrar dos insetos antes de lidar comigo. Ele ri internamente, enquanto um deles brada: técnica da sombra ilusória da floresta e da montanha, floresta expansora. E o outro brada: técnica da sombra ilusória da floresta e da montanha, montanha esmagadora. O ataque surge, uma criatura imponente se forma a partir dele, e o Han Yufeng observa. Os dois estão certamente paranoicos. Estão muito cautelosos por estarem perto de Zuo Fan. Então estão usando um ataque diferente do que usaram em Nós 6. E o líder sorri concordando: sim, essa combinação é realmente uma ótima mistura de poder e flexibilidade, cobrindo ataque e defesa. E olhando para o lado, indaga: aliás, você viu o soco de Zuo Fan? Então, o que acha? E o Han Yufeng responde: veja por si mesmo. Os dois atacam,
O Prota fica lá, encarando, enquanto os dois acreditam. Nem mesmo o mais forte dos mestres pode resistir aos nossos ataques. Eu sabia, esse garoto não é nada demais. Late, mas não morde. O ataque deles é despedaçado pela aura sombria, parando em frente ao Prota. Os dois ficam boquiabertos e, recebendo o contra-ataque inesperado, gemem em dor, berrando. Minha mão! Os líderes se espantam e um deles indaga. O que foi isso? Seria uma arte marcial ou quê? É tão estranho. E o Prota utiliza o olho dourado, sumindo e indo para cima deles, enquanto Kong Cha pula, alertando. Kong Lin, corra! E o Kong Lin grita. Técnica da sombra ilusória da floresta e da montanha, floresta expansora. Mas ele é rapidamente acertado no abdômen, e o Prota zomba loucamente. Parece que temos um ratinho a menos. Ele derruba Kong Lin e o Yelin ri, admirando. Nada mal, ele é o bichão mesmo doido. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!